Vivemos num tempo atônito, que ao debruçar-se sobre si próprio, descobre que os seus pés são um cruzamento de sombras. Sombras que vêm do passado, que horas pensamos já não sermos, ora pensamos não termos deixado de ser. Sombras que vêm do futuro, que ora pensamos já sermos, ora pensamos nunca virmos a ser. É com esse trecho do livro do Boaventura que a gente começa a nossa terceira temporada do podcast Pensando com Pense. No episódio de hoje, a gente vai discutir bastante sobre positivismo e ciência. Então vem pensar com a gente. Tá começando mais um Pensando com Pense. Então, acho que a gente pode ir indo por partes, algumas coisas, alguns conceitos a gente vai retomando. E depois eu anotei aqui que eu queria conversar umas outras coisas com vocês. Mas acho que vamos pro texto primeiro, né? Então, ele situa bem ali, como o Jonathan falou, que eu acho que é na página, que ele diz, bom, nesse livro, então, eu vou fazer isso, isso, isso. No fim da página 19, ele coloca. Então, eu vou caracterizar essa ordem científica hegemônica, depois vou mostrar qual o problema das crises dessa ordem, que são teóricas e sociológicas, e depois vou falar de uma nova ordem científica possível. Então, é esses 3 pontos que a gente vai ver, e fecha bem direitinho 3 encontros, né? Então, eu ia apertar do prefácio, o que vocês anotaram, eu passo os olhos aqui e já vejo. Eu marquei ali na 9, mas é no meio de um parágrafo. Me chamou a atenção. No finalzinho do primeiro parágrafo, as 3 últimas linhas, ele fala: e defendo que a ciência, em geral, depois de ter rompido com o senso comum, deve transformar-se num novo e mais esclarecido senso comum. Eu achei legal. Isso ele vai retomar na última parte. Bem legal mesmo, Tamires. Porque ele fala aqui nesse capítulo que a gente leu, que ele rompe com o senso comum, quer dizer, o que a ciência não é achismo do senso comum. Mas e no final ele fala, bom, o que está faltando? Separou tanto que tem que voltar esse conhecimento científico a ser senso comum, para todas as pessoas terem acesso, né? Mais ou menos essa ideia que ele volta depois. Então é bem legal, eu também acho legal. E o que eu marquei um pouco antes disso da Tanise, ainda nesse parágrafo, é que ele também coloca, defendo que todo conhecimento científico é socialmente construído. Ou seja, tem aquelas discussões, claro, que a gente já vem fazendo em alguns encontros, né? Dessa construção, são construídas e não validadas, é uma produção nossa em cima daquilo, né? Nessa parte que o Peterson marcou, eu também marquei, seguindo o que ele leu ali, que o seu rigor tem limites inultrapassáveis e que a sua objetividade não implica a sua neutralidade, que é o que a gente discute muito, né? Que não existe neutralidade na ciência e tudo mais. Ser objetivo não quer dizer ser neutro, né? Ser objetivo é analisar os dados, tirar a análise dos dados, etc. O que não quer dizer que a gente não está aparecendo ali nessa análise. E eu marquei depois a parte bem inicial, que é uma explicação, né, da onde ele foi publicado antes e o que eles fizeram, né, que esse livro é uma versão ampliada de outro e qual era o debate que se tinha naquele período, mas em questão de entender, né, o contexto do livro. E o legal desse contexto é que ele vai colocando as próprias posições dele, de forma bem clara aqui no prefácio. Ele diz, defendo tal posição, que nem ali na página 8 do prefácio. Defendo uma posição epistemológica antipositivista. Ou seja, ele já vai deixando, já nas primeiras linhas, bem claro, assim, tipo, a posição dele a partir, né? Todo mundo lembra o que é o positivismo? Pode explicar para a Rosiane? Eu acho que eu já ia dizer que isso é tipo aquela palavra da Ju lá, que é bom sempre voltar. Tu voltou e aí mas Tu voltou e tu achou o que é o positivismo? Ou tu não voltou? Não, não cheguei a voltar, mas eu acho que o positivismo E quando eu falo em positivismo, assim, me vem na cabeça aquela dureza toda da ciência, né? Aquela questão da ciência lá no topinho, assim, aquela hierarquia que a gente conversa. Até da matemática também, né? Isso tudo aí mesmo. Da razão. Isso, a visão positivista é bem assim, o melhor das ciências é a ciência. A melhor das formas de produção de conhecimento é a ciência, porque ela é sempre progressiva, ela leva um ponto verdadeiro e ela está no topinho, como diz a Tanise. Então é bem essa ideia mesmo.
Nesse momento, a gente achou que seria legal dar uma explicada nesse conceito de positivismo, porque ele ainda vai aparecer bastante na nossa discussão. O positivismo foi uma corrente de pensamento que ganhou força principalmente após o Círculo de Viena, que foi uma reunião feita por alguns filósofos na Universidade de Viena, para discutir a prática científica, ou meio que discutir, entre muitas aspas, a melhor forma de se fazer ciência. O positivismo lógico, como ficou conhecida tal corrente de pensamento, é uma forma extrema de empirismo, na qual as teorias devem ser verificadas sempre através da observação e da experimentação. Por isso, quando a gente fala do método científico, o positivismo acaba sempre aparecendo também, pois é justamente ele que está por trás da prática científica presente na ciência moderna. O que chama a atenção é que o positivismo parece ainda embasar algumas práticas da ciência atual, e por isso a gente sempre acaba esbarrando com ele em nossas discussões. Tá, e aí já dá até para articular com aquilo que a Ana escreveu no capítulo dela do Círculo de Viena, se eu não me engano. Que essa ideia total positivista e ainda de que. E aí já entra até o caráter totalitário, de querer aplicar isso para todos. Isso mesmo. O Círculo de Viena levou esse positivismo ao extremo. E aí ele queria aplicar essa ideia positivista de que a ciência, com seu rigor e sua metodologia, é o máximo a todos os campos de conhecimento. Como tu disse, né? Levar para todos os campos de conhecimento. Isso aí é essa ideia do Círculo de Viena, que são aqueles caras que se reuniram e começaram a filosofar sobre isso. Eu sempre lembro disso, assim, quando eu vejo essa ideia positivista. Porque eu acho que ali talvez se concentre e mostre bem, né, a proposta positivista. Acho que sim. Foi o que eu achei quando eu estava pesquisando sobre isso. Um modelo autoritário, né, de transição lenta, uma forma só de obter conhecimento, né? Isso. Só a forma científica que vale. Consegui, eu anotei bastante coisa, pesquisei bastante coisa para entender. Então acho que é isso mesmo. Uhum. Então vamos lá, aqui tu marcou, Jonathan. Qual página? Primeiro umas marcação assim meio aleatória e depois na página 15 eu marquei uma inteira, que é no segundo parágrafo. É necessário voltar às coisas simples, a capacidade de formular perguntas simples. Perguntas que, como Einstein costumava dizer, só uma criança pode fazer, mas que depois de feitas são capazes de trazer uma luz nova à nossa perplexidade. E aí daí ele continua nessa meditação, né? Então, marquei essa parte também e o restante. Porque é realmente isso, né? Na verdade, perguntas simples, a gente chega a umas coisas bem complexas, sabe? Tipo, e umas perguntas que criança faz, tipo, por que chove? Como é que explica isso tão fácil uma criança? Por que chove? Né? Não, sem comentar que é um que a Pri sempre traz também para discussão. O que é essa transição, né? Que a gente fala modernidade, pós-modernidade, que a gente está numa época pós-moderna, que eu consigo juntar a geografia lá de Paris. Se eu quiser visitar Paris, eu entro no Google e enxergo ela aqui. O tempo é muito comprimido também, muito rápido, a gente se comunica. Tudo isso são características de uma época pós-moderna, mas, como a Pri fala, a gente sempre tem um pezinho ainda marcado naquela coisa do tempo rígido, de uma disciplina de encontro, uma disciplina do dia a dia, uma certa rotina, as coisas têm horários, as coisas têm lugares demarcados, etc. Então, essa transição que ele fala é mais ou menos isso, dessa concepção mais organizada da modernidade para essa concepção mais aberta da pós-modernidade, né? Que a gente já teve em discussões em outros momentos também, assim. Ele fala sobre isso um pouquinho também, quando ele fala, tipo, lembrem que nesta época aqui só tínhamos até os segundos. Tipo, era segundo, minuto e hora. Não tinha mais contabilizado milésimo de segundo e não sei o quê. Ele fala exatamente isso, tipo... E agora ele fala pensem que nessa época aqui... Nanotecnologia, né? Imagina, minúsculo. Eu me lembro, eu já contei pra vocês, né? Quando eu tava na graduação, no meio da graduação, se criou a disciplina de biologia molecular. Antes não tinha. Então a menor parte que eu via de biologia molecular era na genética. Aí depois entrou naqueles micro... Como é que é aquela coisa de RNA mensageiro lá? Do transportador. Transcrição. Subunidades do... Quer dizer, vai indo cada vez mais e aí se criou a disciplina de biologia molecular lá no meu curso. Até então não tinha. Quem se formou antes de mim não tinha. Isso foi em 97. Eu ia dizer, não faz tanto tempo também. Não faz tempo. 25 anos no máximo. Que louco, né? Eu vi as mudanças na história. Que foi, Tati? Me chamou de velha? Faz um tempinho, faz um tempinho.
Que horror. Mas acho que tem bastante professor bem mais antigo ainda atuando, né? Sim. Nos dias de hoje. Que nem não viram isso. Não, aqui na página 14 ele fala que ainda vivemos no século XVII, XVIII, justamente por aquelas figuras Darwin, Lavoisier e tudo mais serem as figuras da ciência. Mas se a gente pensar, de lá para cá a gente também não tem outras figuras que assumiram esse posto. As produções vão acontecendo, e muitas outras produções, e a gente não tem mais a figura. Tipo, que nem Darwin, Lavoisier ou qualquer outro. Grandes nomes, né? Grandes nomes, não tem mais. Os conhecimentos vão sendo produzidos, vão sendo alterados e continuam sempre essas mesmas figuras. Então não sei se é um ponto assim, de referência olhar isso. E eu acho que também a produção científica hoje é muita gente fazendo, né? Naquela época parece que era mais pontual, assim. Então agora tem tanta gente fazendo. O cara que ganhou o prêmio Nobel no ano passado, a gente já nem sabe mais, por exemplo, né? Mas é um cara que se despontou na área dele. Tinha uma época, uns tempos atrás, que se falava muito no nível esquerdo. Se ele pesquisou a neurobiologia, a neuroquímica do cérebro, tietou a coisa do cérebro, agora já, não se fala mais tanto nele. Eu acho que não tem tantos marcadores, assim, né, os nomes famosos. A gente está no século XXI e continua essas mesmas figuras e os conhecimentos foram alterados, sabe? Foram modificados, foram acrescentados e continua. Eu acho que isso não é um ponto de referência para dizer que a gente está no século XXI ou no XX ou no 19. Não vejo como, sabe? Eu concordo também. Não vejo como. É difícil, e aí ele faz também, olha como a gente sempre fala, né? Ele faz duas comparações, século XXI, onde a gente está, com o século XIX, é outro contexto. Agora a ciência é muito mais específica, né? Tem muito mais unha encravada do gafanhoto, unha encravada do sapo, unha encravada. Cada um é uma só unha encravada. Cada um é uma área específica. Então não tem mais aquele grande cara como tinha naquela época. O Dado estudou um monte de coisa para conseguir. Agora e se a gente não tinha nada, né? E se a gente assumir essa postura, tipo, nem essa postura, mas se a gente assumir essa ideia, a gente vai dizer que está no século XVI, XVII. E não, porque ainda continua só essas figuras. Sabe, se tu pegar um livro didático, ou se pega até livro de graduação, assim, isso que eu lembro da biologia. Sabe? Não tem essa coisa, esse tratamento com outras figuras. É sempre aquelas mesmas e os novos conhecimentos estão ali no meio, sabe? Dessas coisas antigas. Então, acho que não dá para pegar isso para dizer que a gente está no século XVII. Eu acho também que houve uma mudança, né? Assim como a professora deu na disciplina, né? Que era os instauradores dos discursos. Eu acho que antigamente esses caras que descobriam, não era só eles, por trás deles tinha muitas pessoas trabalhando. Inclusive, por exemplo, o Pitágoras, que até hoje todo mundo vai porque o Pitágoras, gente, não tem nenhuma noção que o Pitágoras existiu. Eu sempre gosto de falar isso, porque tem pessoas às vezes que não sabem como assim o Pitágoras não existe. Não tem nada que prove que o Pitágoras existe, tudo induz a acreditar que era uma escola pitagórica que várias pessoas foram denominadas de Pitágoras, né? E eu acho que também isso está mudando, porque não é que disparou o desenvolvimento, pelo contrário, esses dias eu ainda vi uma menina de 9 anos que desvendou um cálculo matemático que fazia assim, muito tempo que tinha parado, e a guria conseguiu resolver, sabe? Mas não tem mais, como a professora falou, nossa, fulana de tal descobriu, porque é muita gente fazendo, são grupos de estudo, são institutos, né, no Brasil e no mundo afora, e eu acho que o foco já não é mais isso, sabe? Claro, parece que meio que parou, não tem mais esses caras, assim, né, tão conhecidos, mas eu acho que se virou um outro movimento, assim, né, mostrar que outras pessoas também estão fazendo, e não um só receber o crédito por tudo. É que nem o exemplo que a prof sempre dá do DNA, né? Que não é só a pessoa que descobriu o DNA, teve pessoa que descobriu tal parte, a outra parte, aquele cara foi o que juntou tudo, e ele descobriu o DNA. Ficou o nome dele, pior. Eu acho que a grande questão, o grande problema, talvez, dessa coisa da ciência seria que ela quis enquadrar tudo, né? Tudo dentro daquele modelo. Porque, na verdade, as outras coisas poderiam ser desenvolvidas de boa, não sendo nem chamadas de ciência, sendo chamadas de outra coisa, mas o problema é que a ciência, né, pegar tudo isso, né, e transformar e dar um método, dar um caráter ali científico para tudo isso, ou dizer que não vale. Essa posição de dizer que não vale desconsiderar as outras coisas é que está o problema. Porque ela tem um método, seguir aquele método, ter a base,
dela ali, né, que ela construiu, tudo bem. Tipo, é a base dela, é o método dela, tá tudo certo. O problema é tu extravasar isso e querer aplicar para todas as outras ciências, hoje, né, chamado, e para todos os outros conhecimentos. Se não se aplica desse jeito, é desconsiderado. Eu acho que o grande problema é não de construir um método e de seguir fielmente aquele método. Eu acho que isso não é uma questão. A questão, e aí entra até o que ele vai jogar mais para frente, e até tem um capítulo do Jorge La Rosa que a gente leu, que ele vai falar do totalitarismo. Então aí entra essa questão do totalitarismo e da imposição que a ciência assume diante de todos os outros conhecimentos. Eu acho que esse é o grande problema, né? Não sei se me fiz entender. Sim, que nem a ciência em si. É o uso que se faz dela, né? São os cientistas que fazem isso. E não outras. Porque, sinceramente, não vejo problema. Bom, tem ali a base, tem o seu método, tem o seu jeito de produzir. Bom, tá tudo certo. O problema é tu pegar isso e querer jogar para todas as outras. E se as outras não seguem isso, não fazem desse jeito, tá errado. Não tá certo. Esse é o problema. Não ela ter a base dela, o método, o caminho que ela resolveu seguir. Que é isso que incomodou esse cara, o Sokal. Que daí ele começou a se sentir agredido na areazinha dele, ele tava lá trabalhando. Mas aí veio uma outra forma de pensar o conhecimento, ele se sentiu agredido, foi lá e começou essa guerrinha. É como se essa outra forma diminuísse a dele, né? Não, eles não enxergam isso. Não tem nada a ver. A rateada foi assim. Sim, nada a ver. Tá, mas aí é que se alinha também, porque se a gente pensar, e foi uma discussão que a gente fez até naquele momento que a Lavínia não estava, que a ciência ela se constitui na modernidade, e a modernidade, e aí segundo até o próprio La Rosa ali, ela vai se articulando nessa ideia totalitária. Então, se ela vai se constituindo dessa forma, dava para prever que ela seria totalitária, já que a modernidade é totalitária, e a ciência se constitui enquanto ali junto com a modernidade. Então isso já era meio que previsto. Na página 21, ainda próximo disso que a gente está falando, eu acho que é um parágrafo o parágrafo que começa ali, sendo um modelo global. Eu acho que é um parágrafo emergente, né? No item do paradigma emergente, tá. Sendo um modelo global, A nova racionalidade científica é também um modelo totalitário, exatamente o que a gente estava falando agora. Na medida em que nega o caráter racional a todas as formas de conhecimento que se não pautadas pelos seus princípios epistemológicos e pelas suas regras metodológicas. Ali tudo mal. Mas é isso que a gente está conversando agora. É isso que ele falou antes, assim, no sentido de que no momento que a ciência e essa racionalidade científica entra dentro da história, tudo que não é científico parece que não vale mais nada. Então ela ganha esse status não é nem porque ela é diferente. Ela é diferente, ela tem sua metodologia, ela tem um certo rigor, então parece que todo o resto já não vale nada. É isso que ele vai dizendo ali, né? Então, ele vai negar a racionalidade de todos os outros conhecimentos que não seguem os seus princípios. Ele, a ciência, né? Se a gente for falar o paradigma dominante, então é a ciência dominante. Ciência moderna, que ele chama, isso. Sempre fala assim, ciência moderna é essa aí, do rigor, de ter um método que diz a verdade. Não aceita estudos humanísticos, nada disso, né? Isso aí. Modelo autoritário. Bem positivista, se quiser usar de novo o termo. Na verdade, ela até aceita se passar por todas aquelas regras, né? Não? Sim, eu acho que até aceita todas as ciências, mas se seguir aquele modelo, tanto é que depois vai ter aquela coisa de encaixar, né? Dentro das regras, dentro daquele modelo. E se seguir tudo aquilo ali, então, é científico. Se não seguir, não é. Não? Tá, mas aí ele dá vários exemplos, né? Dá o exemplo do Descartes, do Galileu, todos seguiram uma forma de conhecimento, né? Eles foram os primeiros caras a trazer essa forma de pensar para nós. Trazer essa ideia de ter uma razão, de ter um método a seguir. Encontraram o único conhecimento. E só quem seguisse esse método que ia chegar ao verdadeiro conhecimento sobre as coisas. Exato. São esses três caras aí que começaram isso. Porque tanto eles achavam que era viável para as outras, que o Círculo de Viena foi justamente a reunião para esse método ser universal. Então, eles achavam que os outros conhecimentos, né, que as outras áreas poderiam ser consideradas científicas se seguissem esse método. Então, é viável para as outras. É viável, porém, elas precisam seguir essa metodologia, essa forma. E esse Círculo de Viena foi justamente a reunião para isso tudo, né? Tá,
Tá, então eu marquei ali na 22 esta preocupação em testemunhar uma ruptura profundante que possibilita uma e só uma forma de conhecimento verdadeiro está bem patente na atitude mental dos protagonistas, no seu espanto perante as próprias descobertas e a extrema e ao mesmo tempo serena arrogância com que se medem os seus contemporâneos. Tipo, é justamente o que tu falou do cara que se sentiu menos, sabe? Tipo, por essa arrogância do conhecimento de eu sou o detentor do conhecimento e ponto, sabe? Eu achei muito crítico. É o que eu falei, que começou ali, ó, no seu espanto perante as próprias descobertas. Quer dizer, eles também estavam se espantando com aquilo. Olha que outra forma de produzir conhecimento, olha que massa, pá, e até esse empolgante, assim. Olha que massa, vamos fazer todo mundo usar essa, pronto, resolvido. Não, eu ia dizer que tem essa certa prepotência que o Jonathan falou, né, ali embaixo. Ele usa ali um trecho que foi publicado em 1619, engraçado aquilo dali. Que ele disse, né, que tipo, se até Deus teve que esperar 6.000 anos, né, pra desfrutar do livro, do trabalho dele, as pessoas também, né, o livro dele também pode esperar um tempo até os leitores verem a obra que ele fez, ou o desenvolvimento que ele teve. Outro exemplo também é dado mais à frente do Bacon, que ele fala, a ciência fará da pessoa humana o senhor e possuidor da natureza. Senhor e possuidor da natureza. Corajoso. Onde é que ele tirou essa? Os verdadeiros filósofos da natureza são aqueles que a conhecem e a dominam. A detém, tem poder sobre a natureza. Uhum. Aí vem um vírus e bota todo mundo dentro de casa. Essa coisa de lei, de teoria, eu acho que agora parou isso, né? Eu acho que é uma coisa mais de antigamente, tipo, dentro da ciência. Eu não vejo mais lugar, tipo, a lei tá. Tem leis de nível, não tem mais isso aí. Eu acho que mesmo na química e na física, né? A teoria da relatividade já dá uma diminuída, assim, não é uma lei. É uma teoria, uma ideia. A princípio pode não parecer nada, tipo essa coisa, uma lei, uma teoria. Mas enquanto isso carrega uma ideia tipo, de verdade verdadeira. Né? É isso, gente. Acreditem, porque essa é a única forma que nós encontramos ou produzindo. E até quando a gente pode pensar na própria educação básica. A gente coloca lá, tipo, no livro didático a lei e tal, tipo, quais são as ideias que são passadas junto com aquilo ali, né? Quando vai dizer que é a lei tal, que é a teoria tal, né? Eu acho que tem umas implicações, tipo, depois na própria formação das pessoas, porque aí tu sai com aquela ideia, bom, é isso mesmo. Então, e aí a gente vê as diferenças das nossas áreas também, né? Eu acho que tem mais, por exemplo, leis matemáticas. A Melanie poderia usar o exemplo. Na área da pedagogia e da educação, tem com certeza nenhuma. Né? Precisa ter essa cabeça. Não tem, né? Porque não tem uma regra que vale para todo mundo. Não, se procura a especificidade, tipo, daquele acontecimento e tudo mais, tipo, procura as características e tudo, o que trata como igual, não olha, assim, os detalhes. Isso, sim, exato. E assim, se a gente tem essa mentalidade de ciência moderna, que tu quer encontrar uma lei, tu não vai olhar as diferenças, tu vai olhar aquilo que é comum. Porque tu quer achar uma lei que reja todas iguais. Mas se tu está com um olhar de historiador ou outra área, pouco não. Eu quero olhar essa diferença e vou marcar ela. É outro modo de encarar a ciência. Porque a gente não quer chegar numa verdade única, a gente não quer chegar na lei que unifica tudo. A gente quer mostrar isso mesmo, toda essa variedade. Né? São duas formas diferentes de trabalhar o conhecimento da ciência, ou a produção de conhecimento. E aí a gente está lá no mecanicista, não sei o que é que tu ia perguntar. Eu ia perguntar? Não sei o que tu falou do mecanicismo. Não, tipo, eu só marquei ali, mas eu não peguei. O mecanicismo é bem essa ideia, né? De simplificar ao máximo e tentar entender cada pedacinho, para daí eu, juntando cada pedacinho, eu entendo esse todo. Se você faz essa analogia com a máquina, entendendo cada pedacinho da máquina, a gente consegue entender ela toda. Que é bem da ordem do Descartes, né? Foi ele que começou com essa ideia mecanicista, assim. E ali na 31, na segunda parágrafo, ele começa, né? O determinismo mecanicista, olha quanto conceito, né? Determinismo quer dizer que aquilo ali é aquilo ali mesmo, né? Determina uma certa característica. Mecanicista, separando em partes, juntando, enxerga o todo. Entendendo como cada parte funciona, eu vou entender o todo. É o horizonte certo de uma forma de conhecimento que se pretende utilitário e funcional. Faz sentido. Se eu quero um conhecimento que vá funcionar, que vá servir para alguma coisa, que vá produzir
alguma verdade, eu tenho que usar esse raciocínio. Bem ciência moderna, bem paradigma dominante. Aí eu já marquei só no 32, já que ele começa a falar dos estudos das leis da sociedade, das leis da natureza. Isso, das ciências sociais, né? Com métodos utilizados nas ciências da natureza, né? É isso que o Durkheim fazia. Isso. E é bem o que o Peterson falou lá no início, essa ideia ali que ele fala, ó, tendo convertido, é bem no meio da 32 ali que eu sublinhei, tendo convertido a ciência moderna num modelo de racionalidade hegemônica, pouco a pouco o que aconteceu, ela transbordou, como o Peterson usou essa palavra bem lá no início da reunião, transbordou dos estudos que é da natureza para a sociedade. Então, no início, as ciências sociais vão se configurando e tentando usar esse mesmo determinismo, essa mesma hegemonia das ciências naturais no campo de pesquisa deles. E aí que ele vem com a crítica que ele acha que isso não funciona. E é isso, é que nem quando a gente escreve os nossos textos. Então, o nosso campo da educação, ele fica mais perto das ciências sociais, porque não existe como a gente dizer exatamente o que causou aquela resposta do aluno, exatamente o que causou aquela reação do cidadão, ou exatamente o que os estagiários que a Denise está analisando queriam dizer naquela época. Não vamos conseguir determinar isso com tanta precisão. Então a gente se aproxima um pouco das ciências sociais e a gente usa falar, então, parece que nos aponta que talvez isso seja isso. Então a gente está nesse campo mais indeterminado, assim, né? Não é tão preciso, tão pontual. E aí que nos olham e nos dizem, vocês não fazem ciência, que vocês não chegam na verdade absoluta. E o que esses caras aqui queriam é que esses caras, não, né, essas ciências sociais mais duras, que ele critica um pouco aqui o Boaventura, é justamente tentar achar métodos que consigam ter determinações tão precisas sobre os fenômenos da sociedade, assim como existem os fenômenos da natureza. Então ele apoia mais o estudo da sociedade com metodologia própria, né? Isso, ele vai trabalhar ao longo do livro isso, mas a gente aqui ele já dá uma dica, né? Meio que já critica um pouco as ciências sociais nessa vertente mais próxima às ciências naturais e tal, e ele vai se puxar mais para o outro lado, sim, de ter que as ciências sociais tenham a sua própria forma de produzir ciência. A gente não chegou ainda nesse negócio da crise, né? Não. Próximo. Mas eu fiquei pensando que o início da crise acontece por isso, por causa dessas duas vertentes diferenciadas. O início da crise, ele falaria a crise do paradigma dominante. Tem que pensar, o paradigma dominante que ele fala aqui é a ciência moderna. É essa que a gente já viu está acostumado. Porque nós vamos descobrir sim a verdade e ela não vai mudar e ela vai valer para toda e qualquer situação. Toda vez que se eu analiso a minha encravadas dos gafanhotos, todas as minhas encravadas que eu analisava vão exatamente responder como eu previ, como eu descrevi no meu estudo. E aí ele vai fazer, vai mostrar o quê? Se a gente parar um pouquinho, só pensar aqui, já, tu acho que ele trabalha no laboratório, né, Rosana? Zoa, acho que foi, né? Não. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas o que a gente... Eu sempre trabalhei com uma escola mesmo, educação, acho que eu fiz só no início, no laboratório. Tá. Então, mas se a gente pensar, falar com nossos colegas biólogos que são mais de laboratório, eles vão dizer que eles chegam sim na verdade das coisas, e eles generalizam as respostas deles. Então, eu analisei 10 linhas de gravadas de gafanhoto e vi que todas elas são azuis. Então, todas as linhas de gafanhoto são azuis. A gente faz essas generalizações. Não tem mais quem que também já fez isso. E aí fala, fulano concorda comigo, Beltrano concorda comigo e tá pronto. Então, todas as linhas dos gafanhotos encravadas dos gafanhotos são azuis. E aí, o que ele vai questionar um pouquinho é que, assim, não tem como a gente dizer isso, né? Nem o Jonathan falou no início, todos os poros são pretos. Não, vai ser mais um que é branco. E aí já acabou com essa lei universal que eu criei. Então, ele vai mostrar como esse paradigma dominante, que por muito tempo se acreditou ser verdadeiro e único, trazer todas as soluções para o nosso problema, começa a achar. Ele começa a ter problemas, né? Porque a gente vai ver que as nossas respostas não duram para sempre, que elas não valem para todos os contextos. Então, isso que ele vai começar a apontar ali na crise que ele chamou. Entendeu? Que agora, quando a gente lê, tu vai entender. E aí, no último momento, que ele vai voltar a essa segunda vertente que ele traz aqui. Porque ele vai mostrar, então, uma outra forma de pensar a ciência. Não pautada nesse rigor tão certo e verdadeiro aí da ciência moderna. Então, essa crise que ele fala é essa crise da ciência moderna, que acredita que diz tudo, todas as verdades sobre o mundo à nossa volta. Tá? Então, pra gente encerrar a conversa de hoje,
eu quero retomar 2 pontos. Primeiro, esse é o capítulo que o autor português desenha pra gente o que chamamos de ciência moderna. Sempre que, claro que com o olhar dele, mas parece um bom texto para quem quer entender sobre o conceito. E no finalzinho ele vem indicando uma certa crise, entre aspas, que essa ciência moderna vem passando, e que vai ser o foco dos próximos capítulos e do próximo episódio. Em segundo lugar, um ponto que é sempre importante demarcar. O nosso grupo apoia, acredita e faz ciência. Quando surgimos com essa discussão, é porque entendemos que há mais de uma forma de produzir conhecimento científico conforme a área que a gente se vincula, mas todas elas têm sua metodologia e sua forma de ser um estudo rigoroso. E não é porque existe mais de uma forma de fazer ciência que a gente pode fazer qualquer coisa. Se é qualquer coisa, não é ciência. Criticamos sim o viés positivista que coloca a ciência moderna como a melhor, mais correta e como ponto de chegada para as demais. Cada ciência tem o seu rigor. E além disso, tem formas de produzir saber que não são necessariamente científicas. E a gente ganha muito mais como sociedade entendendo essas diferenças do que achando que somos superiores e que o resto não vale. Mas deixa aí o convite pro próximo episódio, porque essa discussão vai voltar. Até mais, gente!